Sejam muito bem-vindos a mais um Conecta Mais Saúde. Nesse sábado gostoso, é sempre bom ter você aqui comigo no nosso programa. Gente, e aqui você já sabe que tem informação, tem muita dica de qualidade e orientação para você que quer viver com mais qualidade de vida. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que atinge muitas mulheres, mas que ainda é pouco conhecido, que é o lipedema. E a gente vai falar também sobre um tema importante que ganhou grande repercussão nas redes sociais ultimamente, que é a adultização, quando a criança ela é exposta precocemente a ambientes de adulto. Então a gente precisa ficar muito atento, né, gente? Vamos lá, segura que o programa tá imperdível. E pessoal, vocês já ouviram falar de lipedema? É um problema que atinge muitas mulheres e causa sintomas muito chatos, como o acúmulo excessivo, desproporcional de gordura em algumas regiões do corpo, a sensibilidade ao toque. E apesar dessa doença já ser muito antiga, ela foi reconhecida pela OMS só em 2019, tá certo? Gente, e muitas mulheres que têm o lipedema, né, por mais que elas façam exercício físico, elas façam dieta, elas não conseguem reduzir medidas em algumas áreas do corpo, né, as áreas que foram afetadas pelo lipedema. Então hoje, para a gente falar sobre isso, a gente vai receber o Dr. Alexandre Tadeu, ele que é médico com pós-graduação em nutrologia, e ele vai explicar pra gente tudo sobre a doença. Tudo bom, doutor? E aí, Rafael, como é que você tá? Tudo jóia? Prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom. Doutor, então assim, pra gente começar falando do lipedema, explicar um pouquinho mais, né, pras pessoas, como que a gente consegue diferenciar o que é lipedema de uma gordura de fato normal, quando a pessoa tá um pouco mais gordinha? Legal. O lipedema, ele é uma gordura que ela vai ser desproporcional ao resto do corpo. Geralmente, é uma gordura que ela acumula, por exemplo, nas pernas, mas a pessoa tem o tronco magro. Você vê que não é proporcional ao resto. Essa gordura, ela é simétrica, ou seja, acomete os dois lados de forma igual, e geralmente é uma gordura dolorida, né? A hora que você aperta, ela tem dor. Essas pessoas, geralmente, elas têm inchaço no fim do dia, começa a fazer vasinhos ali naquela região. Então, o que caracteriza aí o lipedema é esse processo inflamatório da gordura que diferencia essa gordura de uma gordura normal, inclusive na resposta ao tratamento. Doutor, eu vou até pedir pro pessoal botar aqui na tela pra gente um pouquinho das fases ali do lipedema, porque muitas vezes as pessoas também confundem e não têm o diagnóstico preciso ali, acabam sofrendo um pouquinho mais até ser diagnosticado. São 3 fases ali do lipedema, como é que funciona? Isso, a gente tem 3 fases, tem alguns autores que consideram uma 4ª fase. O lipedema, ele pode ser evolutivo, então por isso a grande necessidade de fazer o diagnóstico precoce. Hoje a gente vê, né, muitas pacientes passando por médicos e não sendo diagnosticados, e isso é muito ruim. Nessa evolução, geralmente esse lipedema ele vai piorando até que no último estágio, onde ela começa a ter o linfedema junto com o lipedema, que a gente chama de linfolipedema, isso causa uma dor muito grande, o inchaço que até então não acometia o pé começa a acometer. Do ponto de vista de qualidade de vida, atrapalha muito. Entendi, então acaba deixando de ser uma questão mais estética e começa a afetar mesmo a qualidade de vida dessa pessoa, certo? Com certeza, mas na verdade desde o começo, viu, Rafael? Porque muitas pacientes aí que têm, no primeiro estágio aí do lipedema, elas têm dor. Chega no fim do dia aquela perna cansada, tem dor naquela região, fica roxo fácil, já é uma coisa que causa bastante transtorno, apesar de aparentemente não ser tão chamativo. E doutor, e por que é mais em mulher, né? As mulheres são acometidas com lipedema, tem alguma questão hormonal? Olha, na verdade o lipedema, o que se sabe, ele está relacionado na questão hormonal aos receptores de estrogênio. A gente tem 2 tipos basicamente de receptor de estrogênio, tem o alfa e o beta. Na gordura comum é mais comum o alfa e no lipedema é mais comum o beta. Esse acometimento mais em mulheres, ele está ligado geralmente a fatores genéticos, mas o homem também pode ser acometido. A gente tem casos aí onde a gente vê no sexo masculino e a gente tem descoberto muitas coisas ainda sobre o lipedema. Por exemplo, regiões que a gente achava que não dava, que era a barriga, e agora a gente já tem alguns relatos que ele pode dar na barriga também. Então, o lipedema, apesar de ser uma doença aí de 1940, né, a primeira descrição, ele virou realmente doença em 2022. Entrou no CID.
Então, ainda muita coisa está sendo descoberta e acho que muita coisa ainda virá pela frente. Ainda vai vir pela frente. Ô, gente, olha só. Então, se você, de repente, aí tá achando que possa ter lipedema, vocês viram as imagens aqui, de repente se identificou com alguma coisa, não deixe de procurar um médico, não deixe para depois, tá certo? O Dr. Alexandre faz um trabalho bem bacana lá no Instagram dele, tem vários vídeos falando sobre lipedema, tem vídeo falando sobre menopausa, sobre emagrecimento saudável. Então, ó, já acessem agora, @nutrologiadralexandre. Vou deixar o QR Code aqui, então acessa já para não perder nenhum vídeo do doutor. Exercício físico e a dieta, ele contribui para o tratamento do lipedema ou nesse caso é só medicamentoso? Não, contribui bastante. Os hábitos saudáveis de vida, eles são muito importantes para quem tem lipedema, porque na alimentação a gente sabe que tem algumas coisas que a gente come no dia a dia, principalmente industrializados, que eles são extremamente inflamatórios. A dieta tem que ser bem equilibrada. O exercício, ele é muitíssimo importante, porque ele também é um modulador inflamatório. Tudo tem que ser planejado de uma forma bem individualizada aí para cada paciente. É verdade, isso a gente sempre fala aqui. Doutor, obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui e poder ajudar a esclarecer aí as doenças e dúvidas das pessoas. Muito bom. E olha só, pessoal, no Instagram do doutor tem mais lá, viu? Então não deixe de seguir o doutor, @nutrologia Dr. Alexandre, o QR Code tá na tela. A gente fica por aqui e até a próxima matéria. Até mais. É isso aí, pessoal. Então, olha só, mais do que estética, o lipedema é uma questão de saúde que precisa ser levada a sério. Então, se você desconfia que tem essa condição, procure ajuda médica, procure informação, porque o diagnóstico, quando correto e mais cedo possível, ele vai conseguir te ajudar, né, e você ter mais qualidade de vida. E olha só que boa notícia para quem quer cuidar da saúde. A Organização Mundial da Saúde reforçou que bastam 150 minutos de atividade física por semana para reduzir os riscos de diabetes, doenças cardíacas e até melhorar o nosso humor. Não precisa ser nada pesado, viu, pessoal? É só a gente conseguir fazer uma caminhadinha, dança para quem gosta, subir escada, né, gente? Isso já conta, tá certo? Então, é só a gente ir fazendo esses minutinhos para somar esses 150 aí da semana. Ou seja, dá pra gente começar devagar e depois ir aumentando a nossa intensidade conforme a gente vai pegando gosto, né? Então, olha só, fiquem atentos aí a essa dica, então não tem mais desculpa, tá certo? 150 minutinhos por semana, tenho certeza que você consegue colocar aí dentro da sua rotina. E nos últimos dias, a adultização infantil virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Mas o tema vai muito além dos vídeos e das roupas sensualizadas. Adultizar é antecipar experiências e expectativas do mundo adulto, tirando da criança a chance de viver plenamente a sua fase de desenvolvimento. Isso pode acontecer em casa, pode acontecer na escola e até na convivência com amigos e familiares, muitas vezes sem que os cuidadores percebam. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o assunto com a doutora Tamira, né? Como que esse processo acontece, quais são as consequências e o que fazer para proteger a infância das nossas crianças. Para conversar sobre isso, eu estou aqui com a doutora Tamira, ela é pediatra, né? E a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse assunto que tomou aí, né, muita repercussão ao longo das últimas semanas. Doutora, quando a gente está falando, né, de adultização infantil, a gente vê muito essa questão, né, da exposição na internet, da exposição às roupas que não são adequadas às crianças, mas eu acho que ainda vai muito além disso, né, doutora? Sim, vai muito além disso. Expor crianças pequenas a assuntos que não são adequados à faixa etária também é uma forma de adultização. Por exemplo, conversar sobre situações financeiras difíceis perto de criança que ainda não tem essa noção matemática, ou mesmo expor a criança aos motivos das brigas conjugais ou conflitos familiares, também são formas de expor crianças que não estão emocionalmente prontas para lidar com esse tipo de situação. Isso é tão importante que muitas vezes, né, a gente está em casa, né, doutora, a gente com a esposa ali, às vezes, né, discutindo alguma coisa, um problema financeiro, alguma coisa. É importante a gente preservar, né, doutora, nossos filhos nesse momento, que são discussões para os adultos normais, mas a criança não está preparada para ouvir, né, doutora? Exatamente, ela ainda não tem arsenal emocional e compreensão aprofundada para lidar com certas informações. É isso mesmo. E, doutora, assim, quando que a gente consegue perceber, né, que nossos filhos, de certa maneira, tá sofrendo uma pressão
por já estar ali mais adulto ou, né, vamos dizer assim, uma pressão para que ele cresça mais, né, uma pressão para que ele fique, tome atitudes que ainda não são para a idade dele, né? Como que a gente pode identificar isso? Na criança menor, principalmente na criança menor de 6 anos, eles se expressam de uma forma muito concreta. Então, a tendência é eles ficarem mais agressivos, nervosos, jogarem objetos e expressar que realmente estão estressados. Eles são muito mais transparentes, não vão conseguir esconder que estão passando por um momento difícil. E muitas vezes é uma válvula de escape, né, doutora? A gente pensa que é um comportamento, mas às vezes a criança, coitada, tá pressionada ali por alguma situação, né? Sim, às vezes uma situação que a gente não se conscientizou que está acontecendo. Mudança de casa é super comum e às vezes é conversado paralelo, a criança percebe o movimento e não é exposta na linguagem que ela entende. Isso também gera muito estresse. Então, às vezes, trazer os acontecimentos do dia a dia para a linguagem infantil ajuda a criança a se preparar para uma série de momentos que acontecem na nossa vida. Muito bom, doutora, muito legal. E assim, a gente vê, né, a rede social muito presente na vida já das crianças, né? Mas qual que é o papel, doutora, da rede social nesse processo, né? Ela contribui muito mesmo? Tem a hora certa da criança estar na rede social? Como é que funciona? A rede social, ela não é um ambiente adequado para a infância. Não é educado nem para a primeira infância e nem para a adolescência. A criança ela tem que se desenvolver socialmente com os pares, com outras crianças em ambientes próprios, né? Ambientes familiares, praças, escolas. Não é um ambiente adequado porque não existe lá expressão, troca de olhares, percepção do outro, que ainda está muito rudimentar em construção na infância. Então é um ambiente que não ajuda a criança a desenvolver, atrapalha a criança a se desenvolver porque ela precisa interpretar o outro. Isso faz parte do nosso arsenal de desenvolvimento. O ideal, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria considera a partir dos 16 anos, mas depende muito da maturidade individual, porque até para o adolescente dessa idade, ele pode não estar pronto para o cru, para a linguagem muitas vezes agressiva e seca das redes sociais. E, de fato, rede social não é lugar de criança. E, gente, olha só, a doutora, ela faz também, na rede social, lá no Instagram dela, tem muita coisa bacana, né, sobre todo o universo aí da pediatria. Então, vou deixar o Instagram da doutora aqui na tela, tem um QR Code para escanear também, vai ser muito legal você ir até o Instagram da doutora e saber mais. E assim, doutora, o que os pais podem fazer nesse processo, né, para evitar, né, esse tipo de pressão na criança, evitar talvez um processo de adultização precoce? Ir atrás de informação, realmente. Se conscientizar sobre como é a infância, como é cada fase e o que a criança está desenvolvendo em cada momento. Uma criança de 4 anos, às vezes já é considerada com uma certa maturidade emocional, mas ainda não sabe lidar com uma série de frustrações. Então, conhecimento nesse assunto ajuda os pais a saberem lidar. E, doutora, para ajudar nesse processo, né, a escola também acredito que seja muito importante, né, doutora? Sim, sem dúvida. A escola é um ambiente que geralmente as professoras, elas têm contato com crianças de diferentes realidades e elas muitas vezes trazem isso para o grupo de pais e de mães, ajudando a todos terem uma consciência comum. É sempre muito importante, gente. Então, a gente quis trazer esse tema aqui para vocês hoje, né? A gente sabe da repercussão de tudo que tem acontecido nas últimas semanas, mas eu acho que o nosso papel aqui é de informar, né, e trazer profissionais de referência para que vocês tenham sempre a melhor informação aqui no Conecta Mais Saúde. Doutora, obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Bom, é isso, pessoal. Olha só, proteger a infância é mais do que evitar excessos. É garantir que a criança tenha tempo de ser criança. Ao respeitar cada fase, estamos investindo no futuro de adultos mais seguros, mais saudáveis e mais preparados. Então, cuidem das suas crianças. Essa é uma iniciativa que a gente trouxe aqui, né, para conscientizar vocês também, né? E a gente precisava também falar sobre isso. Pessoal, o Conecta Mais Saúde está ficando por aqui. Eu queria agradecer
mais uma vez a tua parceria de estar aqui comigo nesse sábado e a gente se encontra no próximo sábado, na próxima semana, às 13 horas aqui no TH+ SBT Vale. Até mais!